Olá, turma. Meu nome é André Vinícius Gonçalves, sou analista de sistemas e mestre em gestão de instituições educacionais. Sejam todos bem-vindos. Nesse segundo módulo, iremos trabalhar novamente, mas dessa vez com a disciplina de redes públicas de cooperação em ambientes federativos. Vamos iniciar nossa aula. Peço que ao longo dela anotem todas as dúvidas para que posteriormente possam postá-la em nossos fóruns e discutirmos juntos sobre o tema. E aí, vamos lá? Essa disciplina tem como objetivo geral a compreensão acerca das redes públicas de cooperação e, sobretudo, de uma tipologia particular de rede, as redes públicas de cooperação no ambiente federativo. Essas redes são imprescindíveis para a universalização da prestação de serviços públicos e para a implementação e sustentação dos desenvolvimentos nacional e local, além de estarem alinhadas às demandas da sociedade e com a atuação integrada de seus agentes. Na ementa, vamos abordar o conceito e organização de redes, estrutura, funcionamento e propriedades das redes, estrutura e arquitetura mais eficiente para as redes de organizações, consórcios intermunicipais, casos de redes estaduais e municipais, alianças e parcerias. Tem também a questão das concessões, PPPs, consórcios. Para tanto, a disciplina estará dividida em duas unidades, que seria a aula 1 e a aula 2, que abordará alguns temas bastante específicos da disciplina. O primeiro seria os conceitos e contextos de existência das redes públicas de cooperação, para em seguida, de posse desses conceitos, a gente conseguir apresentar o perfil de governantes de redes públicas, de cooperação, o processo de evolução dessas organizações e também os mecanismos críticos de gestão hoje utilizados. Pelo cronograma da disciplina e também da pós-graduação, o período que a gente tem para essa disciplina se inicia no dia 21 e vai até o dia 17 de setembro. Até o dia 17 de setembro. Nas duas primeiras semanas serão destinadas aos estudos da unidade 1 e nas duas últimas para a unidade 2. Vale ressaltar aqui o método de avaliação da disciplina, que terá uma avaliação presencial no valor de 50 pontos, com a questão dissertativa aberta, podendo ser feita em segunda oportunidade, além de duas atividades avaliativas, cada uma com 25 pontos. Vale frisar também que iremos colocar no ambiente virtual dois fóruns. Eles não serão avaliativos, mas é de extrema importância para o processo de construção do conhecimento a respeito do conteúdo da disciplina. Pois bem, vocês estão cursando uma pós-graduação em administração pública e sabem da complexidade que permeia o gerenciamento das organizações públicas. Haja visto que exige sempre ações pautadas na lei. Então, quanto maior a complexidade que envolve a administração pública, maior deve ser a eficiência dessa gestão. E as redes estão inseridas neste contexto complexo de administração pública. Mas o que seriam essas redes especificamente? A primeira definição data da metade do século XX, mais voltado para o campo das sociais, em que Barnes, em 1954, a definiu como um conjunto de pontos, alguns dos quais unidos por linhas, sendo esses pontos pessoas e essas linhas as representações de suas interações. Posteriormente, esse conceito ele foi aprimorado para uma visão um pouco mais generalizada, tratando esses nós como atores. Voltando um pouquinho para o nosso contexto, que é o contexto da administração pública, e de uma perspectiva sistêmica, que seria o conjunto de partes relacionadas da teoria organizacionais, as redes é um arranjo organizacional formado por atores que se articulam ou são articulados por uma autoridade. A finalidade, no caso,
é realizar objetivos complexos, inalcançáveis ou até mesmo dificultados de se realizar de forma individualizada. Por princípios, as redes são estruturas flexíveis, abertas e capazes de se expandir de forma ilimitada. Outro aspecto importante é que ela é caracterizada por uma condição de autonomia das organizações e pelas relações de interdependências que se estabelecem. O objetivo maior é produzir uma visão compartilhada da realidade, articulando diferentes recursos de maneira cooperada. E aí existem algumas variáveis que podem nos ajudar a analisar os diferentes tipos de redes, né? A primeira variável seria a compatibilidade dos membros. Deve haver um nível mínimo de concordância e congruência sobre os objetivos que envolvem essas organizações ou esses atores. O segundo seria o ambiente em que se dá essa mobilização de recursos, pois deve-se considerar a capacidade de mobilização de cada membro para executar essas tarefas e alcançar o objetivo comum das organizações. A questão, nesse caso, do ambiente de mobilização é até que ponto esses autores são capazes ou estão aptos para executar o que foi planejado. O terceiro ponto seria o ambiente social e político em que essas organizações se operam, pois apesar de todos trabalharem no mesmo objetivo, não pode ser considerado que vão haver relações de conflitos entre essas organizações. Nós vamos debater um pouquinho mais sobre esse tema, um pouco mais na frente na videoaula, e vocês vão perceber que mesmo essas organizações tendo esses objetivos comuns, existem esses conflitos e a gente vai analisar como é que serão esses conflitos. Também é bom relembrar que o foco dessa disciplina são as redes interorganizacionais com a prestação de serviços públicos. Então, como exemplo dessas redes, a gente pode citar serviços básicos do nosso cotidiano, como serviços de água, serviços de luz, telefone. Mas também a gente tem outras redes públicas, como seriam os hospitais credenciados pelo SUS e até mesmo as escolas da rede de ensino público. São exemplos de redes que trabalham de forma cooperada. Falamos da prestação de serviço, e nesse caso, de uma forma mais generalizada. Existem também outros tipos de redes mais específicas, né? Por exemplo, a gente pode citar um exemplo das redes estatais, que é um caso muito pontual de redes públicas, em que o serviço é prestado apenas por organizações do Estado. A gente pode citar o exemplo da Rede de Metrologia Nacional, que é coordenada pelo Inmetro. Existem outros tipos de redes também, em que elas são compostas da associação entre estados e outros campos, como movimentos sociais e até mesmo o setor privado. Porém, nesses casos, é necessária uma permissão formal do Estado e depende também da natureza e dos serviços prestados. As redes públicas, elas são constituídas, como eu mencionei, com o propósito de viabilizar interesses e projetos comuns. É também viabilizada pela questão da busca contínua de flexibilidade de funcionamento por meio das relações de cooperação entre as organizações ou atores. Entretanto, é comum acontecer conflitos, criando relações competitivas e, nesse caso, são denominadas de práticas de competição. Na união entre os parceiros, na busca de um objetivo comum, percebe-se que há uma heterogeneidade entre esses membros, isto é, cada um deles tem suas particularidades. Então, na relação entre essas organizações, pode gerar ou uma colaboração ou uma competição. Essas competições que acontecem entre as redes, na verdade, nada mais são que divergências que acontecem entre elas, seja por questões políticas, seja por questões pessoais, seja questão também de recursos para viabilizar os serviços que serão prestados. Vamos analisar mais detalhadamente esses aspectos no próximo slide. Então, conforme pode notar na figura, há dois tipos de forças, seriam as forças de cooperação e as forças de competição.
A primeira força, que é a de cooperação, pode ser expressa aqui na figura como um propósito unificador ou também interligações voluntárias. E a segunda força, que no caso é a de competição, são ilustradas aqui por participantes independentes ou múltiplos líderes. No caso dos participantes independentes, seria uma autonomia que cada participante tenta manter. E os múltiplos líderes seria, por exemplo, a existência de líderes, diferentes líderes que buscam espaços de poder, né? O que acontece é que as organizações são formadas de pessoas que têm pensamentos diferentes e, portanto, haverá situações conflitantes, isso é inevitável. Seja na disputa de poder, seja no jogo político e até mesmo para alcançar os melhores recursos, sobretudo em períodos críticos de escassez financeira. Vejamos agora os objetivos dos atores e das organizações na formação das redes. O primeiro objetivo seria a busca contínua de ampliação de parceiros. Essa busca contínua de ampliação de parceiros, vale frisar que deve haver uma razão justificável para isso. Não basta só simplesmente se expandir a rede sem ter uma justificativa, seja na prestação de serviços, seja na melhor qualidade deles, etc. Um segundo objetivo seria a viabilização de interesses e projetos comuns, né? Objetivo comum entre os atores envolvidos, esse é o segundo, a viabilização de interesses. E um terceiro objetivo seria a flexibilidade de funcionamento. Neste caso, não pode desconsiderar a existência de competição, como já foi abordado, porém que esta, né, seja saudável em prol de uma melhor prestação de serviço. Conforme dito anteriormente, a formação das redes tem como objetivo principal a prestação de serviços públicos, com o foco em viabilizar o desenvolvimento do ambiente federativo. Esse ambiente federativo ele é formado por unidades federativas ou federadas que operam de forma interdependentes, ou seja, uma depende da outra para alcançar os resultados esperados. Em se tratando de ambiente federativo, é importante destacar dois princípios básicos. O primeiro deles é o princípio da autonomia, que trata da autodeterminação garantida pela Constituição às partes federadas. O segundo princípio é o princípio da participação, que aborda a responsabilidade que cabe a cada unidade federativa na capacidade governativa do sistema. Portanto, diante desses dois princípios básicos, a autonomia e a participação, a descentralização associada à autonomia e a cooperação associada à participação são princípios e são aspectos estratégicos que devem ser considerados no estudo do desenvolvimento de um ambiente federativo em redes. Porém, na perspectiva da administração, emerge outro aspecto estratégico, no caso nós abordamos dois aspectos estratégicos, que seria a coordenação. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses três princípios. Então, o primeiro deles, o primeiro princípio é a descentralização, que nada mais é que a transferência de recursos próprios e de poder de decisão às instâncias superiores para unidades menores. Ou seja, é preciso ter personalidade jurídica para tal função, né, seja em recursos materiais ou autonomia. Observe que se trata de algo diferente de desconcentração. A gente está falando de descentralização e agora desconcentração. No caso da desconcentração, representa apenas a distribuição da responsabilidade de execução operacional das atividades sem a transferência de recursos e autonomia decisória.
né? Um exemplo que a gente tem de desconcentração é o caso de uma Secretaria Municipal de Educação, ou uma Secretaria Municipal de Saúde e outras tantas secretarias administrativas. Então, considerando as variáveis que foram abordadas anteriormente, que são essas variáveis que seriam recursos próprios e capacidade decisória, são essas duas variáveis, é possível definir 4 tipos de descentralização. A descentralização autônoma é a primeira delas, a descentralização dependente, a descentralização tutelada independente e a descentralização tutelada dependente. Vamos analisar detalhadamente cada um desses tipos de descentralização. A descentralização autônoma. A unidade federada possui todas as competências decisórias e recursos para a prestação de serviços sobre a sua responsabilidade. É o caso de limpeza urbana, iluminação pública, transporte coletivo, entre outros. Então, o primeiro tipo é a descentralização autônoma. A unidade federada ela possui competências decisórias e recursos para a prestação de serviços, né, sobre a sua responsabilidade. É o caso, por exemplo, da limpeza urbana, iluminação pública, transporte coletivo, entre outros. Essa é a descentralização autônoma. A descentralização dependente, a unidade federada ela possui os recursos, assim como a outra, né, seja recursos financeiros, humanos ou tecnológicos, para a realização das suas atividades. Mas as suas competências são apenas complementares às atividades de instâncias superiores, né? Por exemplo, a prestação de serviços educacionais no âmbito dos municípios, por exemplo, ela seja na rede pública ou na rede privada, elas devem obedecer às regras definidas pela União. O terceiro tipo é a descentralização tutelada independente. A unidade descentralizada tem todas as competências decisórias, diferentes da anterior, para definir como deve se prestar o serviço, mas depende de recursos oriundos de instâncias superiores do sistema federativo, mesmo que parcialmente. Então, a prestação de serviço, por exemplo, de saúde nos municípios e estados, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é um exemplo desse tipo de descentralização. O quarto tipo é a descentralização tutelada dependente. A autonomia da unidade é mínima, com poucas competências decisórias e recursos para a execução dos serviços públicos. Esse tipo não está sistematizado na normativa brasileira, porque não faz sentido descentralizar sem ser disponibilizada autonomia e ou recursos. Mas podemos citar exemplos de casos excepcionais, como, por exemplo, ações da Defesa Civil, que seria a representação dessa descentralização tutelada dependente. Existe também outra forma de classificar a descentralização, considerando a origem dos fluxos de poder e recursos. O primeiro seria a descentralização Estado-Estado. Então, a transferência de responsabilidade ocorre no próprio setor público, na gestão federativa em qualquer uma das 3 esferas. E o segundo é a descentralização Estado-Sociedade. A transferência ocorre para organismos que não fazem parte da figura estatal. A descentralização ocorre com a democratização da gestão decisória e recursos. A descentralização também pode ser entendida como uma estratégia representada por 2 motivações. Primeiro seria a racionalidade administrativa. Está relacionada com a busca pela eficiência na utilização dos recursos. E a segunda seria a democratização, que se coloca associada aos valores políticos, como a universalização da prestação de serviços públicos
e a equidade no tratamento de todos os indivíduos que se relacionam com o Estado. O fato é que os efeitos e o impacto de uma descentralização concebida de maneira inadequada serão sentidos tanto em sua atuação como gestor, também aos usuários dos serviços públicos descentralizados. Por isso, sempre que ocorre uma descentralização, é necessário haver uma previsão para a formação de uma zona de caos administrativo que pode ocorrer em qualquer ente federado. Ela nada mais é que um plano caracterizado pelo abandono dos processos existentes e voltado à forma anterior de prestação de serviço. Então, para haver uma gestão bem-sucedida e evitar essa zona de caos, é preciso ter uma relação de interdependência das relações de cooperação, coordenação e descentralização em busca de um equilíbrio dinâmico que seja capaz de viabilizar esse projeto e colocar esse projeto em prática. Então, a gente vai analisar esses três aspectos, esses três pontos que colaboram e contribuem para a gestão das redes. O primeiro diz sobre a relação entre centralização e descentralização. Cabe ressaltar que não se tratam de conceitos ou práticas excludentes. O esforço de descentralização requer um certo grau de centralização. O projeto deve considerar também níveis de cooperação e coordenação diante de uma descentralização pretendida, pois elas têm uma relação com a descentralização. O segundo é a cooperação, conforme citado anteriormente. A cooperação surge da existência de problemas comuns que, na percepção dos participantes da rede, podem ser resolvidos de forma conjunta com maior eficiência. Também já foi falado que determinado nível de competição deve ser esperado no contexto do sistema federativo, devido aos recursos limitados, materiais ou não, para serem usados na solução dos problemas e pelo fato de que cada organização pode possuir projetos individuais. Os entes federados podem cooperar para equacionar os problemas de demanda, mas como também podem competir para conseguirem autonomia e recurso para a sua capacidade de ofertar esses serviços. Também pode competir na questão da execução de algumas políticas públicas e na operacionalização de outras. Por fim, o princípio da coordenação, que trata-se da relação dinâmica entre os elementos que funcionam de modo articulado de uma totalidade ordenada. Nela permeia todas as etapas do ciclo de gestão, o planejamento, a execução, a avaliação e o controle. Geralmente, os problemas mais frequentes analisados se referem às dificuldades de coordenação das unidades federadas e das ações por estas executadas. Os mecanismos de ações são por meio de instrumentos legais, definindo regras, instituindo, por exemplo, organismos como conselhos, comissões, entre outros, ou estabelecendo pactos federativos, programas de trabalhos e contratos de gestão e convênios. A coordenação é de fundamental importância para que os princípios básicos do federalismo, no caso a descentralização e a cooperação, sejam implantados com sucesso. Fazendo um paralelo com a hierarquia das instituições, alguns estudiosos, alguns pesquisadores consideram que a coordenação é de responsabilidade das instâncias superiores, enquanto os princípios de descentralização e cooperação estariam a cargo dos subsistemas componentes do sistema federativo. Outro conteúdo importante que precisa ser abordado nesta unidade 1 é a classificação das redes de cooperação. Então, elas podem ser divididas em 3 campos. O primeiro deles seria
o Estado e políticas públicas, movimentos sociais, e o terceiro, produção e circulação. A gente vai ver agora detalhadamente cada uma das características desses três tipos de redes. A primeira categoria de rede a ser analisada contempla as redes de cooperação do campo Estado e políticas públicas. Nela contempla as redes estatais, que são formadas somente por organizações de estados, como também a associação delas com outras organizações não estatal. Os atores envolvidos são agentes governamentais, governos locais e outros. Então, conforme eu disse, são redes resultantes da associação de órgãos da estrutura do Estado nas diversas instâncias ou dessas com organizações não estatais devidamente autorizadas na forma de lei para a prestação de serviços públicos. Neste último caso, configura-se as redes híbridas, que são formadas com outros agentes que não são estatais e assume diversos formatos por causa da intensidade de colaboração público e não público, seja o terceiro setor, comunidades, iniciativa privada, e das capacidades de gestão das redes. O segundo campo, categoria, seriam movimentos sociais. É aquela que se tece a partir da percepção de um problema que rompe ou coloca em risco o desenvolvimento sustentável da sociedade. Destaque para as questões sociais, ambientais e institucionais. Os atores envolvidos são de cunho coletivo, por exemplo, ONGs, organizações populares, diversos setores de organizações de profissionais, sindicatos, etc. Por fim, produção e circulação, que são redes que têm modelos de gestão, estruturas e modos de propriedade muito diferentes das redes públicas de cooperação anteriores, pois são redes de mercado. Tem características e objetivos e funcionamento bastante alinhados aos das organizações do setor produtivo. Os atores envolvidos são agentes econômicos, produtores, fornecedores, entra também a questão da indústria e comércio, entre outros. Pois bem, a gente termina aqui nossa primeira aula da disciplina Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos. É uma aula dessa unidade 1 que contempla muitos conceitos, então esses conceitos eles vão ser úteis para a compreensão das ideias que serão discutidas na unidade 2. Infelizmente, é uma aula um pouco mais teórica, mas isso não descaracteriza a importância do conteúdo. Então, na aula seguinte, nós vamos debater sobre a governança das redes públicas estatais de cooperação. Peço a vocês que leiam o livro que foi disponibilizado da autora Maria Malegrin, que é a referência básica da disciplina. Nós temos os tutores, como vocês bem sabem, para auxiliá-los, e eu também me coloco à disposição para caso vocês necessitem de alguma coisa. Eu espero que vocês participem ativamente das nossas discussões no fórum e do ambiente virtual. Um forte abraço e até breve, bons estudos.